E aqui estamos para tentar oferecer a vocês uma catequese a convite da Pascom Diocesana. Hoje me coube falar um pouquinho sobre o trechinho do capítulo 14, versículos de 19 a 28 do livro dos Atos dos Apóstolos. Bem, o que nós poderíamos falar? Antes de mais nada, dizer quem é está falando, né? Padre Rodrigo, da paróquia de Santana de Japuíba, aqui na nossa diocese. O que a gente poderia falar sobre o livro em questão? O livro dos Atos dos Apóstolos será um livro da Sagrada Escritura, onde São Lucas, evangelista, também escritor deste livro, vai narrar para nós a missão da igreja, o desenvolvimento da igreja no anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, como o Senhor Jesus, junto com a sua igreja, como um corpo, vai espalhando para o mundo a grande notícia da vitória sobre a morte, da sua ressurreição. E aí a gente vai ver como o povo de coração aberto vai acolhendo e experimentando maravilhas. São Lucas vai ensinar essa obra de Jesus Cristo na igreja, colocando o nosso olhar em dois grandes pilares. Quem são esses dois grandes pilares? São Pedro e São Paulo. A primeira parte do livro dos Atos dos Apóstolos vai nos falar o ministério da igreja em Jerusalém e ali de modo muito especial o ministério de São Pedro, que depois sairá para evangelizar também a outras regiões. Veremos na segunda parte do livro o ministério de São Paulo. São Paulo que entra na história como Saulo, se converte e vira Paulo, o pregador dos gentios, do mundo pagão. Muito bem, o capítulo que me coube narra para nós o final da primeira missão de São Paulo, onde ele, enviado pela Igreja de Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica, vai por uma série de cidades pagãs falar do Senhor Jesus, inicialmente aos judeus, mas como houve resistência entre eles, o Espírito lhe inspirou a anunciar também aos pagãos, onde a palavra teve grande acolhida, onde a palavra teve grande repercussão. Pois bem, estamos aqui no final dessa primeira grande viagem apostólica de São Paulo, uma viagem frutuosa, com muitas conversões, com muitas igrejas iniciadas, muitas comunidades iniciadas pelo trabalho dele e de São Barnabé. Pois nesse capítulo vão chegar alguns de Icônio e de Antioquia e vão fazer a cabeça das pessoas da cidade onde Paulo estava pregando, ou melhor, São Paulo. Pois bem, o que vão fazer com o santo das missões? Vão apedrejá-lo. Vão apedrejá-lo tal como fizeram com o nosso primeiro mártir, Santo Estevão. E ali São Paulo vai viver a mesma experiência daquele que outrora ele, enquanto homem e judeu não convertido, viu morrer aos seus pés, também apedrejado. Ali São Paulo vai experimentar que o amor a Jesus Cristo supõe coragem, audácia, entrega. E claro, ele tinha diante de si uma memória viva de um grande testemunho, de um grande fiel, Santo Estevão. Como Santo Estevão foi apedrejado, ele também foi. E o apedrejamento de São Paulo foi tão feio que ele foi tido como morto. E por que a gente diz isso? Porque depois de ser apedrejado, vai dizer a palavra, ele foi arrastado para fora da cidade. Ou seja, para que o seu corpo, desculpa a grosseria, não apodrecesse dentro da cidade, não contaminasse a cidade, ele foi levado para fora, porque foi tido como morto. E ali vai dizer São Lucas uma palavrinha que passa desapercebida. Arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, vejam, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade de onde ele havia sido retirado. Aqui a gente destaca duas coisas. A primeira, a igreja
que rodeia a Paulo, que é tido como um. A comunidade não abandona os seus membros, mesmo quando os seus membros já são tidos como desenganados. A importância da oração da comunidade para os moribundos, a importância da oração da companhia da comunidade para os irmãos e irmãs que sofrem a morte de alguém. Não é isso que a gente faz? A gente não chama um padre quando alguém morre para a gente fazer ali aquele momento de oração, pois ele não estava morto, ele estava vivo. E aos olhos da comunidade que ali rodeavam, ele se levanta. Não sei se vocês vão lembrar, Santo Estevão, quando morre, ele pede perdão a Jesus para aqueles que apedrejavam. Paulo não morre. E então, quando ele abre os olhos e se levanta, o que ele faz? Ele não fala uma palavra de perdão, ele toma uma atitude de perdão. Diz a palavra, ele volta para a cidade. Nós, muitas vezes, quando alguém nos fere, a gente corre da pessoa, não é verdade? A gente corre daqueles que não caem bem para a gente, pois São Paulo foi atrás. São Paulo voltou para a cidade. São Paulo foi ao encontro daqueles que lhe faziam e que lhe fizeram mal. Por quê? Porque a nossa missão como cristãos é converter quem ainda está perdido. Que o Senhor nos ajude, pela intercessão de São Paulo, de Santo Estevão e da Santa Igreja, que já triunfa no céu, a anunciar com a nossa entrega de vida, com a nossa simplicidade, a presença viva e atuante do ressuscitado, que nos faz ir ao encontro de quem não nos quer bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.